O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse domingo a gente tem uma palavra que liga as 3 leituras e serve como um fio condutor para a nossa reflexão. É a palavra paz. No Antigo Testamento, na leitura de Isaías, Deus promete que vai fazer a paz correr como um rio para todos os habitantes de Jerusalém. Depois evoca uma imagem também de paz, de tranquilidade. Fala que o povo vai se saciar como uma criança quando é amamentada pela mãe. Na segunda leitura, Paulo anuncia que aquela divisão entre os judeus e os pagãos, quando entram na igreja, aquela divisão deixa de existir e todos formam um só corpo em Cristo. E por isso Cristo produz entre eles a paz. Antes tinha a divisão, agora tem a paz. E aqui depois Jesus manda os seus discípulos anunciarem o reino de Deus e anunciarem a paz, entrando na casa das pessoas por onde eles entram. A paz, irmãos e irmãs, na Sagrada Escritura é a soma de todos os bens, não é só a ausência de guerra. A paz de Cristo, principalmente, é essa paz de ter encontrado aquilo que o nosso coração deseja no seu mais profundo. Santo Agostinho, que foi durante muito tempo pagão, viveu em diversas religiões, aderiu a diversas filosofias e depois se encontrou com Cristo. Ele tem essa frase tão bonita, tão conhecida: Senhor, tu nos fizeste para ti.
e o nosso coração está inquieto até repousar em Ti. E essa é a experiência que todo o cristão é chamado a anunciar no mundo. Coração que em Cristo encontra o sentido para a sua vida. O mundo hoje não tem paz, porque alguns ainda lutam pelas coisas básicas da sobrevivência, não tem trabalho, não tem comida, não tem onde morar. E porque os outros que têm tudo isso também não encontram sentido naquilo que têm. A gente está vivendo numa sociedade, numa cultura que está produzindo um lento suicídio. É aquele suicídio não da pessoa que num momento de desespero tira a sua vida, mas aquele suicídio silencioso de quem vai desistindo de viver porque não encontra a razão para a sua vida. E o mundo todo está vivendo isso, né? O mundo, à medida que se afasta de Deus, vai perdendo o encanto, vai perdendo a alegria, vai perdendo a beleza. Já faz mais de um século que as artes, né, que são sempre um anúncio daquilo que vai acontecer depois, porque o artista, ele, pela intuição dele, conhece as coisas e percebe as coisas antes dos outros. As artes anunciam essa lenta morte por desespero. A literatura dos últimos séculos é uma literatura trágica, onde a história começa ruim e termina pior ainda. Um teólogo comentava sobre isso dizendo, se você percebe o bem, o fato de perceber e de experimentar uma coisa boa já é uma forma de gratidão. Mas a pessoa sem Deus, ela não tem a quem agradecer. É interessante que nos últimos anos, toda essa literatura da autoajuda, do coaching, da motivação e todo esse ramo, tem falado de gratidão. Gratidão é muito importante. Até existe esse jargão das pessoas que, ao invés de colocarem no final da mensagem obrigado, estão colocando gratidão. Mas aí vem a pergunta, gratidão a quem? Porque a gratidão não é um verbo intransitivo, né? Um conceito fechado em si mesmo. A gratidão é sempre gratidão a alguém. E como é que você pode ser grato se você não sabe a quem ser grato? Por isso a literatura começou a se centrar no lado ruim da vida, no lado feio, no lado triste da vida, para que não haja mais essa pergunta para quem agradecer. Depois as artes visuais também renunciaram e se revoltaram contra a beleza. A arte contemporânea, ela tem um tabu, ela é proibida de ser bonita. Qualquer arte bonita é considerada de mau gosto pelos artistas, né? Pela elite artística. Porque ali o grande patriarca da arte contemporânea, Marcel Duchamp, explicava isso com todas as letras numa entrevista, que dizia, porque a beleza é o último refúgio da religião, é o último refúgio de Deus na sociedade, porque ali onde tem beleza as pessoas lembram de Deus. Então, nós que somos sem Deus, que não queremos mais Deus na sociedade, temos que criar uma arte feia e um mundo feio
para que ninguém lembre mais de Deus. E aí realmente a gente percebe, né, como o mundo se tornou feio, né? Se criou uma arquitetura feia, uma pintura feia, uma escultura feia, para realmente tirar as pessoas de qualquer contemplação da beleza, porque a contemplação da beleza eleva o teu coração até Deus e te faz surgir a pergunta, né? De onde vem, qual é a fonte de tanta beleza? Então, a gente vive num mundo que se desconectou da beleza, que se desconectou da alegria, e aí morre pela falta de motivo de viver. Morre com uma pergunta no fundo do coração afogada, que nunca recebe resposta. E essa pergunta é: para que viver? Qual é o sentido da minha vida? Para quem viver? E essa pergunta a gente encontra a resposta quando o nosso olhar se cruza com o olhar daquele Deus de infinito amor, que se revela, se manifesta no rosto e no olhar do seu Filho Jesus Cristo. E quando a gente se encontra com esse olhar, a gente encontra a paz. E essa é a paz que Jesus manda os discípulos anunciarem. Não dá instruções para eles de como convencer as pessoas, não dá cursos de oratória, não ensina técnicas de marketing, de propaganda. Simplesmente manda eles irem de 2 em 2. Para que todos vejam a caridade mútua, que é o sinal próprio do cristão, e para que vejam na alegria e na liberdade desses cristãos o caminho para a verdadeira paz. Se conta do nosso padroeiro São Francisco, que dizia para o seu pro irmão que acompanhava ele, o irmão Leão: irmão Leão, vamos sair pela cidade, vamos entrar naquela cidade ali e vamos pregar o evangelho naquela cidade. E aí eles entravam na cidade e iam caminhando pelas ruas, e São Francisco não dizia nada, não falava não dizia nenhuma palavra. Andaram por todas as ruas sem parar nenhum momento para fazer um discurso. E aí quando saíram da cidade, o irmão Leão perguntou para ele: mas, irmão Francisco, a gente não ia pregar o evangelho nessa cidade? E Francisco respondeu para ele: mas é isso que a gente acabou de fazer. Sem palavras, mas com o testemunho da sua alegria, da sua liberdade, da sua pobreza, pregaram o evangelho naquela cidade. Dizia um autor cristão: não fale de Cristo para nenhuma pessoa que não te perguntar, mas vive de tal maneira que as pessoas se sintam impulsionadas a fazer essa pergunta. Então, esse é o testemunho que todo cristão dá, e esse testemunho que Jesus convida cada um de nós a fazer no seu lugar, na sua família, no seu lugar de trabalho, no seu convívio social. Mostrar pela nossa alegria, pelo brilho do nosso olhar, pela nossa caridade, que nós temos um motivo para viver, e esse motivo não é uma coisa, não é uma lei, é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor.